Olha só, eu puxando a mim mesma. É. Porque. Foi no TMC que eu vim falar ontem? Não. Eu falei no link TMC sobre essa entrevista que eu fiz com o elenco da peça Dois Patrões, uma comédia que está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Itália, que traz um texto clássico da Itália renascentista, um texto escrito em 1796, olha só, e encenado agora na realidade brasileira de 2026. Inclusive, eles estavam me contando que eles trazem a história clássica, escrita pelo Carlo Goldoni, que é uma comédia dell'arte. A comédia dell'arte fala da comédia de costumes, né? Aqueles personagens corriqueiros da Veneza de 1700 e pouco. E aí, como é que eles trouxeram isso para o Brasil? A realidade do jogo do bicho. Opa! Uma festa de noivado numa família envolvida com o jogo do bicho. Eu conversei aqui com o Felipe Rintze e o Gabriel Santana, que fazem parte desse elenco, dois fofos, queridos atores super jovens e super talentosos. E eles me falaram, entre outras coisas, sobre como é usar essa exposição de ter trabalhado em TV, no audiovisual, até num reality show. O Gabriel Santana fez parte do elenco do Big Brother há alguns anos e tal. E como isso facilita o convite para as pessoas os verem no teatro e como isso amplia o público, especialmente dessa geração mais jovem, né? A geração Z, que muitas vezes fica ali entretida só nos streamings, tem mais dificuldade de sair de casa para consumir teatro, e eles falaram sobre isso. Vamos acompanhar essa entrevista agora. Você está em cartaz com a peça Dois Patrões, que é uma adaptação de um texto clássico da comédia dell'arte, né? Il Salvatore de due Patroni. Imagina, do século XVIII. Como é que é trazer essa história da Itália renascentista para o Brasil, para São Paulo em 2026? A estrutura é a mesma do clássico, mas a peça é totalmente atual. A gente está falando ali de coisas que estão acontecendo agora. A adaptação até coloca os personagens no contexto do jogo do bicho, para trazer ainda mais brasilidade para a gente. Então a gente tem todo esse suporte da adaptação. O meu personagem, ele chama Tico, que é o Arlequim, né? E esse Arlequim é um personagem muito clássico, né? Ele é um personagem muito icônico, é um personagem que muitos atores já fizeram, então é um personagem que apronta todas com esses dois patrões e faz toda a confusão. Então realmente um presente, assim, mas ele tem uma coisa muito do clown, do palhaço, o que tem me divertido muito fazendo essa peça, viu? E você buscou referências onde para construir esse seu Tico? A maior inspiração foi o James Corden, que ele fez esse mesmo personagem na Broadway. Porque no clássico, né, esse personagem sempre foi feito por atores magrinhos. E daí o James Corden fez isso na Broadway, e foi uma forma muito diferente de retratar esse personagem, dando outras narrativas, assim, colocando esse corpo gordinho, né, nesse personagem que é ágil, que é rápido, né, que é faminto, e colocar uma pessoa gorda fazendo ficou muito interessante. Daí a gente se inspirou nisso, e por isso que eu tô fazendo o Tico, mas acho que uma grande inspiração foi o James Corden mesmo, porque isso dá uma outra narrativa para essa história que é tão conhecida. Ô Felipe, ao longo da sua carreira, você sentiu um pouco essa busca dos perfis associados ao perfil físico dos atores? Todo começo de pesquisa, né, quando você vai escalar um elenco, né, eu acho que os perfil físico é o que mais é o ponto inicial, né? Mas eu tive muita sorte de encontrar profissionais que saiu desse estereótipo, né, e começou a me escalar para personagens que não tinha só, né, a característica principal ser fora do padrão, ser gordinho e tal. Mas eu acho que ainda o mercado precisa evoluir nessas questões, dando mais oportunidades para as pessoas fora do padrão fazer personagens inúmeros, assim. Ô Felipe, mas não sejamos ingênuos, né? A televisão tem um alcance maior. Você acha que a partir dos papéis que você representa no audiovisual, você tem um feedback mais legal no teatro? O público vai te ver por causa dessa referência? Com certeza, assim. Acho que a televisão me proporcionou uma visibilidade, assim, sabe? Desde poder midiático, né? Redes sociais, assim, a televisão tem um poder muito grande, assim, tem um impacto muito grande. Mas é muito legal quando a gente consegue transitar por esses veículos
levando um público para o outro, assim, porque tem gente que só vai ao teatro, tem gente que só assiste TV, e daí eu consigo levar essa pessoa que está assistindo TV para o teatro. Então a gente fazer esse intercâmbio aí de veículos é muito interessante, acho que todo mundo sai ganhando. Temos Gabriel Santana, ator que também está na montagem de Dois Patrões. A ideia era a gente fazer aqui um bate-bola com os dois, mas a gente acabou começando com o Felipe primeiro. Gabriel, muito obrigada pela sua presença. E a gente estava falando aqui do desafio de trazer a Itália da Commedia dell'arte para o dia a dia de São Paulo em 2026. Como é que você vê essa transição? A arte vive do seu tempo, da sua história, da sua geografia, dos seus costumes. Então, a gente tentar trazer 100% do que é uma Itália de 1700, 1800 para o Brasil, se a gente tentar fazer essa transposição exatamente como os italianos daquela época viam a comédia dell'arte, a gente já começa fracassado, porque é impossível fazer isso. Nós tivemos foi justamente isso, entender o que era base da comédia dell'arte e entender que o resto, quem compõe é a gente enquanto brasileiro, é a gente enquanto ator, é a gente enquanto troca com o público, desde o texto, a atuação, a esses símbolos da comédia dell'arte, que são os enamorados, o Arlequim, a Arlequim, o Pantaleão, o Doutor e todas essas figuras que simbolizam arquétipos universais, mas que traduzindo para o Brasil a gente tem que trazer a nossa cara, o nosso DNA, o nosso viés, porque senão fica algo clássico, fica algo distanciado, o que não é a proposta da comédia dell'arte, que é uma comédia popular. Eu faço um enamorado, e os enamorados na época da comédia dell'arte clássica, né, das feiras, depois nos palcos italianos, sempre foi a representação do apaixonado, dessa pessoa muito romântica, idealizando o amor. Só que o meu enamorado, eu acho que eu trouxe uma pitada brasileira para ele, justamente por querer trazer o que está em discussão hoje em dia no Brasil, no século XXI, em 2026, que o casal é monogâmico ou não é, trai ou não trai, tá junto ou não tá, dar em cima de outra pessoa faz com que você esteja sendo mau caráter ou não. E vocês vêm de uma carreira tanto na televisão quanto no teatro. Vocês vêm observando que os jovens estão buscando teatro. A gente fala muito das gerações, né? A geração Z, que é essa mais recente. Vocês veem o interesse dessa geração pelo teatro e qual que é a resposta das pessoas, desse público jovem que vai assistir? Eu venho buscando, assim, trazer esse público mais para o teatro. Acho que ainda falta também peças voltadas para esse público, mas é muito bonito quando a gente tem esse encontro e eles vão e reconhecem, assistam e de uma certa forma se transforma, né? Porque daí eles retornam. Eu acho que quando você assiste uma boa peça, que ela de uma certa forma te toca, daí você retorna. Então, por isso que é tão importante, a gente tem uma responsabilidade, sabe, com o público, de entregar algo que realmente vai fazer a diferença, porque daí você consegue pegar o público e fidelizar. Eu acho que sim, a gente passa por uma dificuldade de trazer pessoas de todas as gerações para o teatro. Eu acho que isso tem várias causas. A gente não pode olhar só para o sintoma, a gente tem que tentar entender. Acho que a streamitização da arte passa por isso. Eu acho que o teatro é algo caro, não tem como negar. Então a gente tem que entender como o teatro hoje está inserido na vida das pessoas. E a gente tem que entender que não é a mesma coisa da década de 70, 80, 90, e não tem como a gente querer fazer teatro, divulgar teatro e achar que o teatro faz parte da vida das pessoas da mesma maneira que há 20, 30, 50 anos atrás. A partir do momento que a gente entrega um bom material, que conversa com as gerações, entende as necessidades dela, e elas vão ao teatro e veem que é super legal, super divertido, acho que dá para as pessoas entenderem e se renovarem e verem que é tão legal, ou às vezes até mais do que estar em casa assistindo um filme. São experiências diferentes que uma não anula o outro. Então acho que enquanto artista, enquanto produtores, que a gente
tá nessa produção. Eu acho que é muito importante a gente entender esse sintoma da falta da ida do teatro, da dificuldade da geração Z se conectar com o teatro e achar formas de fazer essa conexão, porque o teatro se reinventou há mais de 2000 anos, então não é agora que a gente não vai conseguir se reinventar e quebrar essa conexão com o público. Olha só para fechar aqui, Fê, a peça está em cartaz às sextas e sábados às 8 horas da noite, domingo às 19 no Teatro Itália, vai até o dia 1º de março, os ingressos custam entre R$50 e R$100, meia e inteira, a direção é de Giovanni Tosi e Neide Veneziano, e ainda tem outros nomes no elenco como Camila Camargo, Jonatas Joba, Nando Prado e muita gente talentosa. Então fica aqui a minha dica para esse final de semana. Ó, hoje já tem, se você não vai pro bloquinho hoje. Aliás, dá para ir pro bloquinho à tarde e pro teatro à noite, né? Dois, né? 8 horas e 4 minutos. TMC